Muitas mulheres têm me perguntado no consultório sobre o tal chip da beleza, porque vem isso na mídia. Seria um implante de hormônio que serviria como anticoncepcional e também como terapia hormonal e que teria o efeito de reduzir a gordura corpórea, deixar a mulher com o corpo mais definido, além de melhorar a disposição e a libido por aumentar a testosterona natural. Bom, será que isso é verdade? De fato, isso é parcialmente verdade, esse método existe há muito tempo e eu gravei então esse vídeo para falar em detalhes tudo sobre esses implantes. Bom, esse vídeo é um pouco longo, porque para falar adequadamente sobre o assunto é preciso explicar muitas coisas. Então eu dividi ele em tópicos. Eu vou começar falando primeiro sobre o que são esses implantes, como eles agem. Depois, para que eles podem ser utilizados, as indicações, para que perfil de mulher que eles são melhor indicados, quais as contraindicações, as vantagens e desvantagens, efeitos colaterais, as polêmicas e críticas em torno do uso desses implantes, como encontrar um especialista e, por fim, sobre o custo deles, que é, na prática, o maior limitante do uso desse método. É preciso deixar claro, primeiro, que esse é um método de tratamento ginecológico válido, aprovado pela Anvisa e que tem, de fato, alguns possíveis benefícios estéticos. Ele não é um tratamento estético, isso é muito importante. Então, existe um perfil de mulher específico para o qual ele é bem indicado, existem, como tudo, efeitos colaterais, vantagens e desvantagens do uso, sobre tudo isso eu vou falar nesse vídeo. O efeito principal desses implantes, de gestrinona, como eu vou explicar, é que ele é um método que aumenta a testosterona natural feminina, ou seja, um hormônio androgênico. Então todos os efeitos principais benéficos de melhorar a disposição, a libido, tem um certo efeito de aumentar o ganho de massa muscular e reduzir gordura corpórea, eles acontecem, mas eles são considerados uma espécie de efeito colateral benéfico de um tratamento ginecológico. Então, para facilitar, a gente colocou aí o índice para caso você queira depois voltar em algum ponto específico do vídeo, mas se você tem interesse por esse assunto, pensa nesse método. Eu sugiro que você reserve esse tempo e assista o vídeo todo primeiro, todos os itens e eventualmente volte em alguma parte depois. É preciso primeiro dizer que esse termo, chip da beleza, que tem um apelo na mídia, ele é inadequado. Isso vem, na verdade, por dois motivos principais. O primeiro deles é que esse método é usado há muitos anos nesse meio de modelos e de atrizes e famosas. Se você fizer uma busca rápida no Google, você vai encontrar vários relatos de famosas que usam isso como método anticoncepcional, como forma de terapia hormonal da menopausa. Então, parte desse termo de chip da beleza vem desse universo do culto à beleza, no qual isso é muito comum. O segundo motivo é que, se bem indicado para um determinado perfil de mulher, ele pode de fato ter um efeito colateral estético benéfico, de deixar a mulher com o corpo mais definido, de reduzir a gordura corpórea, a celulite, e isso é um efeito colateral androgênico, como eu vou explicar aqui no vídeo, e obviamente tem efeitos colaterais e contraindicações também. Esses implantes foram originalmente desenvolvidos pelo Dr. Elcimar Coutinho, que é um livre-docente da Universidade Federal da Bahia, um brasileiro extremamente conceituado e respeitado no mundo todo, foi consultor da Organização Mundial de Saúde em diversos países, participou do desenvolvimento de muitos anticoncepcionais em todas as últimas décadas. E ele criou uma farmácia de manipulação, que leva o nome dele, que chama Elmeco, que produz esses implantes, foram as primeiras, as pioneiras, a produzir esse tipo de implante aqui no Brasil. E aqui nessa imagem é possível ver então como são esses implantes. Ele basicamente é um tubinho de silicone fino, que tem uns 3 milímetros mais ou menos de espessura, e que no meio dele tem a medicação. Ele é implantado, a inserção, de modo geral, costuma ser tranquila por dentro de uma agulha, A gente faz uma incisão única na pele de uns 3 a 4 milímetros e passa por dentro de uma agulha esses tubinhos. Ele tem uma medicação que vai sendo liberada, absorvida pela gordura do organismo e tem, dependendo do tipo de implante, a duração de 6 meses a 1 ano. Depois desse período, eles são removidos e substituídos, ou se a mulher for continuar a usar, eles são trocados por novos implantes. A inserção e retirada desses implantes, de modo geral, é tranquila, como eu falei, por dentro de uma agulha, uma incisão mínima que praticamente não deixa cicatriz, e existem atualmente 5 tipos de hormônios que são produzidos pela Elmeco, que são utilizados para diversas indicações. Esse vídeo é para falar especificamente sobre o implante de gestrinona,
que é essa substância específica que tem esse apelo de chip da beleza. E existem também outros implantes, como de testosterona, de estradiol, que podem ser usados para reposição hormonal e para várias outras indicações em ginecologia também. E atualmente existem também alguns outros implantes, como nessa outra imagem, são implantes absorvíveis, são um pouco menores, são produzidos mais recentemente por outras farmácias de manipulação, inclusive a gestrinona. E eles têm a vantagem de serem colocados e não precisarem ser retirados como os tubinhos de silicone. Isso tem na prática várias particularidades. Também existe o implante de gestrinona, como existe o de testosterona, de estradiol e de outros hormônios. Sobre isso especificamente eu vou falar num outro vídeo de forma mais detalhada, porque não é a mesma coisa. Eles são diferentes, eles duram menos tempo e tem uma particularidade em relação à anticoncepção. Então isso eu vou falar em detalhes num outro vídeo que tá também no YouTube ou no meu site da mesma forma. A gestrinona, então, é um hormônio, é uma progesterona, que, se usada na dose adequada, tem o efeito de inibir as ovulações e inibir a menstruação, deixar a mulher sem menstruar. Só que, diferentemente dos anticoncepcionais tradicionais, ela tem o efeito oposto em relação aos androgênios, a testosterona na mulher. Enquanto as pílulas convencionais, praticamente todas, diminuem a ação da testosterona e por isso, por exemplo, melhoram a pele da mulher e pioram a libido, a gestrinona tem um efeito contrário. Ela naturalmente aumenta a biodisponibilidade da testosterona natural da mulher. Então é uma progesterona mais androgênica. E isso acontece principalmente pela ação da gestrinona sobre a SHBG, que é uma proteína que está no sangue e que se liga aos esteroides sexuais, como a testosterona. Então a testosterona da mulher ou do homem, ela pode estar no sangue ligada a SHBG ou pode estar na forma livre. E só tem ação, só está biodisponível a testosterona livre. O efeito principal, então, da gestrinona é que ela diminui muito a SHBG, ou seja, aquela testosterona que a mulher já tem, ela fica mais biodisponível e, por isso, é um método mais androgênico, ou seja, melhora a androgenicidade, a testosterona feminina, sem que a gente administre testosterona exógena. Então, por isso, tudo que eu vou falar daqui em diante em relação às vantagens, desvantagens, indicações, contraindicações, tem a ver com isso, com a androgenicidade causada pela gestrinona. Lembrando mais uma vez que a gente não está falando de um tratamento estético, de uma opção de tratamento ginecológico. As principais indicações da gestrinona podem ser a anticoncepção, puramente, como um método que deixa a mulher sem menstruar, tratamento da TPM, por inibir aquela variação hormonal e as ovulações, pode ser uma boa opção de tratamento hormonal da menopausa, pode ser usado também para o tratamento de determinadas doenças ginecológicas, principalmente a endometriose, a adenomiose e os miomas. Essas são, então, as indicações principais da gestrinona, mas é importante pontuar aqui qual que é o perfil de mulher, na prática, que tende a ter um melhor resultado com a gestrinona. Em primeiro lugar, as mulheres que usam anticoncepcionais tradicionais e têm um sintoma se queixam de que a pílula piora a libido, o desejo sexual. Essas tendem a melhorar muito quando usam a gestrinona como forma de contraceptivo. E da mesma forma, mulheres que usam pílulas tradicionais e treinam, fazem academia, querem ganhar um pouco mais de massa muscular e sentem uma dificuldade, já que a pílula, como eu falei, piora a testosterona da mulher, também tendem a ter um benefício maior de conseguir ganhar um pouco mais de massa muscular sem usar testosterona exógena, com o benefício, esse efeito colateral da gestrinona. Mulheres também na faixa dos 30 a 40 anos que percebem aquela mudança do metabolismo, uma tendência de ficarem mais flácidas e acumularem mais gordura corpórea, quando elas fazem exercício, também podem se beneficiar muito da gestrinona nesse sentido, porque a testosterona natural da mulher aos 40 anos corresponde a mais ou menos metade do que ela tinha aos 20. E por fim, mulheres na faixa dos 50 anos, próximas ou depois da menopausa, que passam a ter sintomas de pouca disposição, cansaço, ressecamento vaginal, uma questão com a massa óssea e piora principalmente da sexualidade, da libido, também se beneficiam muito da gestrinona como uma dos hormônios que podem ser usados na terapia hormonal, na terapia de reposição da menopausa. E o mais importante de tudo em relação às indicações, o perfil ideal de mulher para usar gestrinona são mulheres que já têm hábitos de vida saudáveis, ou seja, que já praticam atividade física regular, que têm uma boa alimentação e que estão com peso controlado, estão no seu peso ideal. Eu vou explicar que as que mais tendem a não se adaptar bem são mulheres que estão acima do peso, comem mal ou não se exercitam.
Então aqui é importante a sua atenção. Qual é o perfil de mulher que não deve usar gestrinona? Em primeiro lugar, mulheres sedentárias. Em segundo, mulheres que estão acima do peso, né? E como eu disse antes, também mulheres que têm um hábito alimentar ruim, que têm um perfil de compulsão alimentar, que comem muito doce, muito carboidrato. Essas, de modo geral, podem ganhar peso com a gestrinona, então não é recomendado. Além disso, mulheres que estão amamentando não devem usar a gestrinona. E a gente tem também as contraindicações tradicionais à terapia hormonal como um todo, que são poucas, mas se aplicam da mesma forma. Mulheres que tiveram câncer de mama, que tiveram câncer do útero, por exemplo, do endométrio, que tiveram alguma trombose, mulheres com doenças graves do fígado ou dos rins, entre várias outras contraindicações. A terapia hormonal como um todo também se aplicam à gestrinona. Uma das principais vantagens, então, desse método usado como contraceptivo é que é uma opção que deixa a mulher sem menstruar e o índice de sangramento irregular, aquele sangramento de escape que acontece muito com os anticoncepcionais, a taxa na gestrinona tende a ser baixa ou bem baixa. O efeito androgênico também da gestrinona, né, de aumentar a testosterona, melhora muito o ânimo, né, a disposição, a motivação geral da mulher e melhora também a libido. E o efeito estético, né, que dá esse nome inadequado de hormônio da beleza, ele de fato acontece na proporção de massa muscular e massa gorda, de gordura. Ou seja, mulheres usando gestrinona, principalmente que se exercitam, que fazem atividade física, tendem a ganhar mais massa muscular e perder gordura corpórea. Isso é bem evidenciado pela bioimpedância, aquele exame que se faz para avaliar a proporção de massa magra e de gordura na mulher. Então na balança a gente avisa, às vezes não faz diferença, ou às vezes a mulher até ganha um pouco de peso, mas a proporção, né, o efeito de gordura às vezes é perceptível, é visível, e a proporção de massa magra tende a aumentar em relação à gordura corpórea. Mas lembrando que a gente não deve usar o método para isso, isso é um efeito colateral benéfico nas mulheres usuárias com perfil adequado. Aqui é uma parte muito importante também. Não tem milagre. Como tudo, o método tem efeitos colaterais. E eles vêm basicamente do efeito androgênico na mulher, do aumento da testosterona. Eles são principalmente o mais comum e mais observado nas mulheres é a piora da pele, da oleosidade da pele, de espinhas e também queda de cabelo ou eventualmente aumento dos pelos corpóreos. Esse é um efeito que tende a acontecer em maior ou menor grau para a maior parte das usuárias da gestrinona. Ele se concentra principalmente no começo do uso, nos primeiros meses. Nós já usamos habitualmente na mulher nesses primeiros meses algum tipo de medicação para compensar um pouco esse efeito, mas a gente sempre avisa que às vezes para algumas mulheres pode ser necessário algum tipo de tratamento estético, cosmético, né, dermatológico junto, porque elas podem às vezes piorar bastante da pele. Isso é muito importante. Na prática a gente costuma brincar que sempre tem um dermatologista que resolve, né? Inclusive esse apelo, como eu falei no começo do vídeo, por ser um método muito usado por mulheres que têm muita exposição pública, né? Que são atrizes, modelos, etc. Então sempre tem um jeito, mas é muito importante saber que pode ser necessário algum outro tipo de tratamento cosmético junto para compensar esses efeitos. E além disso, outros efeitos às vezes observados são uma certa retenção hídrica, né, um certo inchaço que também tende a ser temporário nos primeiros meses de uso. E como é um efeito da testosterona na mulher, algumas mulheres podem notar uma diferença no timbre da voz. Costuma ser um efeito muito sutil, né? Mulheres que têm aquela voz mais fininha podem notar uma diferença, é muito importante explicar isso. E às vezes no volume do clitóris pode mudar um pouco também. Deixando claro aqui que é um método que aumenta a testosterona, a biodisponibilidade da testosterona que a mulher já tem. Não estamos dando testosterona exógena, como essas mulheres, né? Esse perfil das academias que usam testosterona, né? Bomba, basicamente, oxandrolona, não é nada disso. Esses efeitos da gestrinona que eu tô falando são muito mais sutis, nem se comparam a isso, mas eles podem acontecer também em um certo, né, em menor grau, porque é um hormônio, como eu tenho falado desde o início do vídeo, que é androgênico, que favorece a testosterona feminina. E por fim, o sangramento de escape. As mulheres usando gestrinona, na sua grande maioria, mais de 90%, não sangram se for prescrita na dose adequada. E às vezes, para lidar com o sangramento, a gente precisa aumentar um pouco mais a dose, eventualmente associar uma dose um pouco maior da própria gestrinona. Mas isso acontece menos do que com os anticoncepcionais de modo geral.
E frequentemente a gestrinona também é usada em associação com outros implantes, como o de estradiol, por exemplo, de outras substâncias. Então é um tratamento que é bem individualizado. A dose prescrita é baseada no peso e por vezes a gente associa com outros hormônios, justamente também para compensar um pouco desses efeitos colaterais excessivos da gestrinona, se não for usada adequadamente. O Dr. Elcimar Coutinho, que como eu falei, desenvolveu esses implantes, usa isso há aproximadamente 30 anos. Só que só mais recentemente esse método começou a ganhar um pouco mais de repercussão e começou a aparecer principalmente na mídia com mais frequência. Então daí começaram a surgir vários artigos e reportagens sobre alertas das sociedades médicas em relação a esses implantes. Existem várias matérias sobre isso, se você for buscar pelo assunto, então é importante aqui esclarecer o motivo de toda a polêmica. Em primeiro lugar, é preciso esclarecer que o uso desses implantes de gestrinona é um método legal, válido, aprovado pela Anvisa no Brasil. Isso há poucos anos, apesar dele ser usado há mais tempo. Então, é uma opção de tratamento para o ginecologista, só que muito poucos ginecologistas ainda conhecem, têm formação específica e têm experiência na prática com esses implantes. E a principal coisa que denigre a imagem, né, desses implantes e colocam no centro da polêmica é o mau uso, o uso inadequado. Por ter esse possível benefício estético, isso ganhou esse apelido de chip da beleza e é usado com frequência ou prescrito como se fosse um tratamento estético. E essa é a grande crítica das sociedades médicas, isso é muito importante ficar claro. Ele não é para ser um tratamento estético, né? É um tratamento ginecológico que pode ser muito bem indicado para determinadas situações específicas, como eu falei antes no vídeo, mas não é para ser usado por finalidade estética. Então, na verdade, o problema não é o implante em si, não é a medicação. Da mesma forma que existem outras substâncias, como por exemplo a testosterona e seus derivados, né, usados para o tratamento de determinadas doenças endocrinológicas, que são prescritas de forma inadequada, como bomba em academia, a mesma forma o implante de gestrinona, por ter um efeito sutil parecido, às vezes é prescrito e indicado para isso. Essa é a grande crítica das sociedades. Mas existe uma outra questão no centro da polêmica, e essa eu também concordo e informo isso a todas as pacientes, é que apesar de ser um método aprovado, os estudos com a gestrinona são antigos e são poucos. Eles são principalmente da década de 80, 90, na sua maioria publicados pelo grupo do Dr. Elcimar. Então, existe a aprovação da segurança para o uso, mas em comparação com outros métodos, né, mais tradicionais, a quantidade, o corpo de evidência científica que existe assegurando a segurança, né, do uso desse método, das indicações, etc., é menor, é pequena em comparação com o resto. E isso é criticado e essa crítica de fato faz muito sentido. A gente não deve deixar de usar por causa disso, mas é um ponto importante que a mulher precisa saber. Então, apesar do Dr. Elcimar e o grupo dele usar isso há aproximadamente 30 anos, tem uma experiência gigantesca, ter usado em milhares de mulheres, ele afirma categoricamente que não existe nenhuma associação com câncer ou nada nesse sentido, né? Basicamente as indicações, contraindicações e riscos são os mesmos da terapia hormonal. Isso, do ponto de vista científico, tem pouco valor, né? Como evidência científica, a experiência clínica do médico tem que estar documentada em trabalhos publicados e a quantidade de estudos com a gestrinona é pequena. E como esse assunto da polêmica ele é um pouco mais extenso, eu gravei um outro vídeo à parte que eu recomendo que depois você assista também, em que eu falo especificamente sobre isso, sobre o que mais está envolvido nessa polêmica em torno do uso dos implantes hormonais, dos hormônios bioidênticos, que é uma outra nomenclatura que isso às vezes recebe. Então, para não deixar esse vídeo muito longo, ele está gravado à parte. Se você está no YouTube, ele vai estar aqui na descrição desse vídeo, ou se não, você pode colocar meu nome no Google, vai cair no meu site, tem lá a página de implantes hormonais e vão ter todos os vídeos relacionados a isso. Bom, eu faço esses vídeos basicamente para o meu uso no consultório, para as nossas pacientes, quando perguntam sobre determinados assuntos e que a gente quer dar uma explicação mais detalhada, mais longa, a gente manda o link. Mas como eu sei que eles ficam públicos no YouTube e acabam espalhando, nesse especificamente, já que esse assunto é polêmico e as mulheres têm muita dificuldade de achar informação adequada, eu vou deixar uma dica aqui também sobre isso. Bom, a melhor referência, a referência oficial, é a página da Elmeco,
que é a página da farmácia de manipulação, que fica em Salvador, Dr. Elcimar Coutinho, que eu recomendo inclusive que visitem. Eles têm informações lá sobre o Dr. Elcimar, sobre todo o histórico dos implantes, sobre os implantes em si. E lá também tem uma seção Encontre o Médico, que coloca todos os médicos que foram formados por eles, que são um número ainda muito pequeno, na verdade, né? Eles começaram a dar esse treinamento para outros médicos de modo geral há poucos anos. Então lá estão todos os médicos que fizeram o treinamento, a habilitação oficial para a prescrição dos implantes. Mas tem dois poréns principais. O primeiro é que eles costumam demorar bastante para atualizar essa página, e o segundo é que tá lá todos os médicos que em algum momento fizeram o curso e o treinamento. Só que nem todos, na verdade, que estão lá, de fato incorporaram na sua prática clínica e adquiriram experiência com a prescrição dos implantes. Lá no site também é possível buscar por estado, provavelmente existem profissionais treinados em todas as principais cidades do país, mas vocês vão observar que a grande maioria está concentrado em São Paulo, né? Como tudo em medicina, São Paulo concentra os grandes centros de excelência, principalmente nós aqui do Einstein, também do Sírio, estamos muito acostumados a atender gente de todo canto do Brasil, né, que vem para cá para os seus tratamentos ou para o seu check-up anual, inclusive para a troca dos implantes, mas é possível procurar na página também outros profissionais em outros estados. Agora, como eu falei há pouco na parte de polêmicas, um dos principais problemas e que leva a críticas, né, das sociedades médicas como um todo é o uso inadequado do método, o uso para finalidade estética. O próprio Dr. Elcimar, no todo o treinamento que eles dão, se bate muito nessa tecla. Não é um tratamento estético, é uma opção de tratamento ginecológico que tem indicações específicas. Então, fiquem atentas ao perfil de profissional, eventualmente, que forem buscar. Por quê? Esse próprio termo de chip da beleza, se utilizado como uma forma de vender o método, já é inadequado. Então, cuidado com clínicas de estética que oferecem o chip da beleza, né? Profissionais que divulgam o chip da beleza, que anunciam no Google, né? Venha conhecer os benefícios do chip da beleza, suspeitem. Profissionais que expõem nas redes sociais, né, as fotos das suas pacientes, os resultados maravilhosos do chip da beleza, tudo isso é considerado inadequado pelo Código de Ética Médica, né, expressamente proibido. Mas na prática, como ninguém denuncia, o conselho também não tem pernas para fiscalizar, então essas coisas acontecem muito e ajudam a denegrir a imagem de um método que é válido, como eu tenho dito, uma boa opção, mas tem várias particularidades. Então cuidado com tudo que envolve esse apelo, nessa venda do chip da beleza. E para completar, como a grande maioria dos ginecologistas de modo geral não conhece muito o método, que é uma coisa bem específica, tem que fazer um treinamento específico, geralmente lá em Salvador, e veem essas coisas na mídia, né, esses profissionais que provavelmente não prescrevem adequadamente, têm interesse comercial, né, em comercializar os implantes, isso acaba piorando ainda mais a imagem, né, eles passam a achar que é tudo picaretagem, quando na verdade, como eu tenho dito, é um método válido, aprovado, que tem indicações específicas em um determinado perfil específico de paciente, em que ele é bem indicado. O custo na prática é o principal fator que mais limita, né, o uso em maior escala desse método. A gestrinona é cara, né, ainda é produzida por pouquíssimos laboratórios até pouco tempo atrás, só pela Elmeco. E recentemente existem algumas outras farmácias de manipulação produzindo os implantes, que são os pellets absorvíveis. Existe um detalhamento sobre isso, a indicação não é a mesma. Para não ficar mais extenso ainda esse vídeo, eu separei e vou falar num outro vídeo à parte, que vai estar nos mesmos locais, na minha página, no YouTube, falando sobre a diferença entre os implantes tradicionais e esses absorvíveis. Mas o custo realmente limita. Valores de hoje, eu estou em janeiro de 2018, a paciente vai gastar em média algo entre 4 a 6 mil reais para a duração de um ano, né? E os implantes são trocados todos os anos. Então, é muito caro para a maior parte da população brasileira, por isso o uso acaba sendo mais limitado. Esse valor depende de várias variáveis da região, mas principalmente da dose do implante. A composição é bem individualizada, depende do peso da mulher, depende do perfil, se a gente vai usar, por exemplo, estradiol, alguma outra coisinha, associação para amenizar um pouco os efeitos. Então o custo realmente tende a ser alto ou bem alto. Os implantes absorvíveis têm um custo menor, mas eles também duram menos tempo, então na prática dá quase na mesma. A indicação é diferente, com eles a gente não consegue garantir que a mulher não engravide, como com a dose tradicional dos implantes da Elmeco. Então, essas particularidades eu vou falar nesse outro vídeo. Bom, esse vídeo então foi um pouco mais longo, ele precisa ser bem detalhado, espero que tenha sido útil.
Eu sempre falo isso no consultório, recebo às vezes com frequência pacientes procurando esse método que não tem o perfil ideal, que se adaptam melhor a algum outro tipo de contraceptivo ou de terapia hormonal. Isso é muito importante, explicar em detalhes todas as opções disponíveis, as vantagens e desvantagens, e as pacientes que acabam sendo usuárias dos implantes bem selecionadas de fato tendem a se adaptar muito bem. O Dr. Elcimar, aliás, fala em aula, no treinamento prático dele, em 93% a 94% de boa adaptação, de mulheres que continuam usando os implantes de gestrinona, desde que elas tenham sido bem selecionadas na indicação. Eu espero que as informações tenham sido úteis. Eu tenho esses outros vídeos também, um falando especificamente sobre as polêmicas, mais detalhadamente em torno do uso dos implantes, dos hormônios bioabsorvíveis. Esse outro vídeo falando das diferenças entre o implante de gestrinona tradicional ou esses novos absorvíveis. E tudo isso tá ou no canal do YouTube, na playlist de implantes hormonais, ou você pode colocar meu nome no Google, vai cair no site, na página de implantes hormonais, também tem todo esse conteúdo lá. Um abraço, até o próximo vídeo.